Salve, salve! O Dialéticas está de volta e a gente continua a discussão sobre jornalismo local e sobre o projeto GPS-JOR da Universidade Federal de Santa Catarina, com a segunda parte da entrevista com os professores, agora somente o Samuel Lima e o Rogério Cristofoletti. O Jacques Mick não participa dessa segunda parte. A discussão está bem interessante, vale a pena acompanhar. E nós, nesse caso, especialmente, a gente pula a tese e vai direto para a antítese. Então, eu gostaria de fazer então uma pergunta, apesar do Jacques já ter saído, que era justamente ainda falando nessa questão da questão política partidária do Brasil de hoje com essa questão da repactuação. Porque a gente vê muitos jornais no Brasil hoje sendo mais claros nas suas posições políticas, né? Jornais nacionais. Né? A gente tem a Folha de São Paulo cada vez mais explícita, o Estadão e a Gazeta do Povo, para dar um exemplo um pouquinho mais exagerado até. Mas, e no jornalismo local? Eu fiz, no caso de Portugal, todos os jornais, porque nós temos em Portugal uma regulação da mídia, todo jornal tem que se cadastrar e tem que ter um estatuto editorial. Isso é obrigatório, e esse estatuto tem que estar, no caso de quem tem a versão digital, está no site, isso é obrigatório. Nos jornais locais, os estatutos editoriais são quase todos iguais. A gente estava fazendo um levantamento para a região centro, tinha um ou dois que tinha realmente uma posição ali mais explícita sobre algumas posições, alguns temas. No resto era basicamente um estatuto genérico. E aí eu pergunto, dá para fazer um jornalismo com posicionamento político no meio local? Olha, é claro que em contextos locais, as relações são distintas de quando você tem um veículo nacional, né, em que você tem relacionamentos institucionais mais bem demarcados. Em contextos locais, geralmente o proprietário da rádio é amigo, é do partido do prefeito, né, essas relações acabam sendo muito diluídas e o público e o privado se confundem. Então, é muito mais complicado lidar em contextos locais quando você tem isso que hoje vem se falando de uma ultrapolarização. O problema não é a polarização, a meu ver, ok? Eu acho que a sociedade ela não é um mingau homogêneo, a sociedade ela é múltipla, ela tem interesses contrários, e isso em qualquer sociedade. Arbitrar esses interesses, a gente, como seres humanos, a gente inventou diversas ferramentas. A política é uma delas, a justiça é outra, né? Então, e o jornalismo, ele pode, de alguma maneira, promover diálogos, que são diálogos setoriais. Né? Então, eu acho que o jornalismo foi se construindo ao longo dos séculos, tentando reforçar a ideia de uma isenção, de uma imparcialidade, de uma objetividade, e tudo isso apontava para um não lugar, ocupar um não lugar. E isso não existe, efetivamente. O jornalismo ele é feito a partir de lugares. Né? Então, é necessário que se tome posições. No caso do Brasil, recentemente, como você apontou, ora, alguns veículos se viram arrastados a tomar posições, né, diante do governo de extrema-direita, por exemplo, diante do governo que nega o enfrentamento da pior pandemia dos últimos 100 anos. Então, os veículos de comunicação se sentiram arrastados, obrigados a tomar certas posições. Em outros contextos, como a Gazeta do Povo, no Paraná, aqui no sul do Brasil, ao lado de Santa Catarina, a gente tem um reposicionamento, um rebranding. Né? Eles estão se reposicionando para o quê? Se associar a um nicho de mercado, que também é legítimo, ok? É legítimo desde que haja o quê? Transparência dessas adesões, transparência desses pactos. Eu acho que dentro de um contexto local, quando o jornalismo, os meios tentam promover essas repactuações, eles terão que observar as relações dessas localidades, evitar armadilhas não só para a empresa jornalística, para a organização jornalística, mas também becos sem saída, onde não é possível ter saída. Né? Em algumas situações, os meios de comunicação terão que adotar posturas que são anti-inflamatórias. Né? Adotar
o que hoje no Brasil vem se falando de redes cordiais, estabelecer novos laços de afetividade e de senso comunitário. Em outros, não. Eu acho que o jornalismo, em outros casos, ele vai ter que assumir bandeiras. Você é de Blumenau e você se lembra que os veículos adotaram algumas bandeiras, como duplicação da 470, uma importante rodovia que serve àquela localidade. Ora, por quê? Entenderam que a adoção de uma bandeira como essa era de interesse público. Só que, Rogério, o caso da duplicação de uma rodovia, não há controvérsia, né? Quem é que é contra a duplicação de uma rodovia? Não há controvérsia, mas você tem a tensão do governo federal de escolher outras obras que são prioritárias e não liberar verba para aquilo. Né? Então, você tem ali um impasse. Você não tem um impasse dentro do debate público, não tem, certo? Mas você tem ali uma disputa por poder, uma disputa por prioridade dentro de uma agenda, e por aí vai. Né? Então, sim, é muito mais difícil em meios locais fazer essa nova repactuação. Então, não há fórmula. O que há, que nos parece mais claro, é que há a necessidade de abrir e fortalecer diálogos, mesmo que o diálogo muitas vezes não seja pacífico. Eu volto a dizer, o problema não é a polarização. O problema é quando há uma fragmentação social que impede a formação de alguns consensos que são essenciais para a vida social. Eu volto a dizer, o problema não é a polarização, mas quando você fraciona tanto a sociedade, você divide tanto em pequenos grupos, que é impossível negociar pequenos consensos. Ou seja, se um jornal não quer, por exemplo, só rapidinho, se o jornal não quer se posicionar, por exemplo, ser um jornal de direita ou de esquerda, porque talvez a comunidade seja pequena e ele não pode se limitar a ficar apenas com uma parte, mas que ele não promova essa discussão, nesse caso partidária, ideológica, de uma maneira saudável, né? Ele pode fazer isso, ele pode utilizar essa discussão política a seu favor, desde que ele saiba fazer isso. Samuel? Giovanni, eu queria, concordando com o raciocínio do Rogério, responder com um exemplo e um não exemplo. Um exemplo do que está acontecendo de mudança nesse sentido, vamos retomar um pouco a origem desse modelo de jornalismo empresa, como o Jacques citou, entre 1830 e 1850 na França. O jornalismo aparece prometendo, né, o que os autores, né, que estudam, né, que pesquisam nessa perspectiva, chamam de as promessas seculares do jornalismo. A defesa da democracia, né, do paradigma da verdade e da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade das pessoas se expressarem através dessa mídia. Né? Então, isso configurou, né, um conjunto de valores seculares que vem, né, se arrastando ao longo dos séculos. Nós estamos aqui, são os ecos de uma polarização política mais profunda que deixou um rastro de destruição nessa base do tecido social a qual se refere o Rogério. Estou falando dos Estados Unidos da era Trump. Vai levar, talvez, 2 décadas, 3 décadas, 20, 30 anos para repactuar essa noção mínima do que é verdadeiro e do que é falso. Vacinas salvam vidas, ponto. Isso parece absolutamente óbvio aqui em Portugal, na China, em qualquer lugar do mundo. Para um conjunto de quase 40% de cidadãos, né, mais idosos nos Estados Unidos, né, que já deveriam estar vacinados, isso não é verdadeiro. Então, observe isso. O exemplo no dia 19 de junho de 2021, né, quando a tragédia da pandemia, né, produziu a marca de 500 mil de vítimas no Brasil, né, o telejornal de maior audiência do país, o Jornal Nacional, então, portanto, esse é o exemplo, né, de mudanças nessa direção, né, publicou o editorial, raro editorial, né, onde o Bonner e a Renata leram o editorial, William Bonner, explicitou a seguinte posição, né? Vou ler ipsiliter porque é importante. Tudo tem vários ângulos e todos devem ser sempre acolhidos para a discussão, mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, ou o direito de viver numa democracia, em casos assim, não há 2 lados. E esse é o norte que o jornalismo da Globo continua a seguir, aí eles seguem, né, defendendo uma nova posição. Não é pouca coisa, Giovanni, né, e ouvintes, não é, porque é o maior grupo de comunicação de jornalismo do país dizendo acabou o 2 ladismo para a defesa da democracia e a defesa da saúde. Quem tiver contra, né, o tratamento científico para a Covid-19 não tem espaço aqui.
né? Depois, meses depois, agora já mais recentemente, quando o presidente da República, né, foi às redes sociais, na sua famosa live semanal, dizer que vacina contra a Covid provocava AIDS, o mesmo Jornal Nacional voltou a se posicionar duramente, dando nome à coisa, dizendo: o presidente da República no Brasil mente, trabalha contra a saúde pública. Não é pouca coisa que um jornal, né, da dimensão do Jornal Nacional assuma essa posição. Ele foi levado a isso. Né? Por quê? Porque justamente se colocou em xeque esse valor democrático, né, como um projeto de sociedade. Sem isso, o jornalismo não sobrevive. Né? Não é que a Globo agora virou uma organização de esquerda e vai sair por aí, né, defendendo bandeiras libertárias. Não é nada disso. Né? Mas é uma tentativa de resgatar minimamente esses valores sem os quais a própria existência do jornalismo é colocada em xeque. O não exemplo local, já que você falou do local, chama-se Notícias do Dia, do Grupo ND, né, de Santa Catarina, que é um grupo que assumiu a mesma posição pró-governo de extrema-direita no Brasil, da Gazeta do Povo no Paraná. Né? Quer dizer, o que sobrou da imprensa, não dá nem para considerar que temos o jornal diário, Giovanni. Não é jornal. É um panfleto, né, escrito muito mal, né, cheio de colunismo, posicionado. E quando você tem a ideologia no centro de qualquer atividade humana, você caminha na direção do dogma, da seita. Ou eu acredito ou eu não acredito. Eu não tenho a menor preocupação com a diversidade, com a democracia, com a inclusão de pessoas, com o debate público, plural, nada disso. Né? Quem está comigo, está. Quem pensa diferente do meu presidente da República é contra mim. Então, o jornal Notícia do Dia não é um jornal. Né? É algo que a gente poderia considerar como um panfleto muito mal escrito, que não produz nenhum tipo de conhecimento sobre o local, está muito longe de cobrir a cidade, porque nem tem time para isso, nem tem redação para isso. Se presta exclusivamente a veicular um discurso político através dos seus principais colunistas, né, pró-governo Bolsonaro. Ponto. Isso é algo que a gente poderia considerar, no âmbito local ou no âmbito nacional, um desserviço à democracia. Algo que trabalha contra o próprio jornalismo. Então, nesse sentido, nós temos um não exemplo. Agora, essa perspectiva, por exemplo, você não vai ver, vou citar um outro exemplo que é local e que tem hoje repercussão nacional, chamado site Metrópolis, né, de informação que está situado no Distrito Federal. O Metrópolis surgiu há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, um pouco menos que isso, como um projeto de cobertura local, regional. Ou seja, o Distrito Federal, que era planejado lá na época da criação de Brasília para 600 mil pessoas, tem 3 milhões de habitantes. Cidades satélites explodindo em desigualdade, fome, miséria, etc. e tal. Em torno da esplanada dos ministérios, há uma vida pulsante extraordinária do ponto de vista cultural, do ponto de vista, né, social, do ponto de vista turístico, porque aquela região do Cerrado é extremamente bonita e tal. O investidor que bancou o Metrópolis pensou em algo que pudesse, em 5 anos, ter um retorno daquele investimento. E menos do que 5 anos, ele já ganhava dinheiro e está ganhando muito dinheiro, cobrindo o Distrito Federal prioritariamente. Agora, a partir do Distrito Federal, ele começou a ocupar o espaço dos grandes veículos que minguaram suas redações, as suas sucursais cobrindo Brasília. Ele está fazendo política, ele chamou o Guilherme Amado, que é um jornalista de ponta no Brasil, né, um cara muito experiente cobrindo política, cobrindo economia, a partir da cobertura também de governo, do Banco Central, né, do Comitê de Política Monetária, etc., né, daquilo que é política pública de governo, né, para a economia. Ou seja, o Metrópolis, que era um projeto regional local, está competindo com veículos de envergadura nacional pelo fato de estar bem situado, o foco deles continua sendo a cobertura de Brasília, é um projeto de site comercial, notadamente comercial, só que tem uma redação, né, extremamente qualificada, contratou os melhores jornalistas que tinham sido demitidos pelos grandes veículos em Brasília e está ganhando muito dinheiro por isso. Não é por acaso. Né? A conexão com a realidade, né, com aquilo que está acontecendo na comunidade e a produção de jornalismo de qualidade conectado a esse interesse regional, comunitário, sobretudo e antes de tudo. Olha, sendo então atualizado sobre as informações das Notícias do Dia, eu confesso que quando eu saí do Brasil, Notícias do Dia ainda não estava assim. Ainda tinha os jornais do Grupo RBS ainda circulavam, inclusive. Podemos dizer, então, que hoje que as 3 maiores cidades de Santa Catarina não têm mais diários impressos.
e que existem alguns projetos digitais, que a gente sabe, mas eu queria entrar justamente num tema que foi comentado aqui antes também pelo Jacques, mas que teve um dos capítulos do livro foi escrito pelo Samuel, se não me engano, pela Lívia, se eu não me engano, né? Que é justamente sobre a questão não só da gestão, mas da gestão administrativa, né? E como da natureza da entidade ou empresa que vai gerir esse meio de comunicação. Como é, primeira pergunta, são várias perguntas sobre isso, mas a primeira é como é que os atores sociais, empresários, jornalistas, ex-proprietários, enxergam essa questão de que um jornal não precisa necessariamente ser uma empresa? Essa questão da gestão, né, ficou com outra parte da equipe. Nós trabalhamos, eu e a Lívia, a governança de sustentabilidade financeira, mas eu vou procurar responder e chamar também o socorro do Rogério em relação a isso. Quando a gente ouve, né, por exemplo, nas entrevistas qualitativas, Giovanni, depois do survey, depois da quantitativa, que a gente foi ouvir 23, né, personalidades, né, envolvidas com a produção do jornalismo ou, né, com uma perspectiva, né, de interação com essa produção jornalística, o pessoal, por exemplo, que pesquisa TI, né, eles vêm com outro olhar, né, um olhar que tenta, digamos, construir uma nova organização. Não, a questão não é se ela vai ser empresarial ou não, mas a questão é, você pode fazer uma organização nos moldes empresariais sem fins de lucro. Essa questão não é pouca, porque as experiências que a gente estudou, o Mediapart na França, né, o Texas Tribune nos Estados Unidos e outras tantas que a gente foi pegando, né, ao longo da pesquisa, e interagindo, e puxando informação, e contatando com essas pessoas, tem centenas, né, de projetos não lucrativos, mas profissionais, gerando resultado, né, que passam a estabelecer, ou passaram a estabelecer, um outro tipo de relacionamento com o público. Uma confiança, como o Jacques falou, mais sólida, né? Um processo de troca mais duradouro. Né? Por quê? Porque não há uma figura do proprietário ou dos proprietários. Né? Então, independentemente, né, do matiz ou do verniz, do projeto editorial, mais para cá ou mais para lá, do ponto de vista do espectro ideológico, são projetos que podem caminhar nessa direção. A gente estudou um pouco também a cooperativa do Tempo Argentino, né, em Buenos Aires, que era um jornal comercial, né, Giovanni, tradicional, que faliu e deixou um tremendo prejuízo para mais de 120 profissionais ficaram da noite por dia sem seus empregos, sem, né, seu meio de subsistência. Eles fundaram uma cooperativa. Né? Então, a cooperativa é um modelo que está, digamos, que está no radar, mas não é único, exclusivo. Pode servir para uma realidade e, de repente, não servir para outra. No caso do Tempo Argentino, né, a gente teve um contato com o próprio, digamos, coordenador da cooperativa, em duas oportunidades. Uma, eu estive com ele no Congresso da Abras em São Paulo, acompanhei a palestra, conversei com ele depois e trocamos ideias sobre justamente essa pesquisa que a gente estava fazendo em Joinville, né, o jornalismo local a serviço dos públicos, e entendi que, na verdade, eles estavam, naquele momento, reconstruindo essa relação com o público leitor, já saindo do vermelho, o pessoal já ganhando, né, uma espécie de salário, retirada mensal, é diferente, né? A cooperativa não tem um salário, tem uma retirada, né? E a relação de poder da organização era totalmente horizontal. Quer dizer, na hora de decidir rumos, era um voto por um. Né? Agora, a hierarquia, né, da redação, a organização, né, digamos, de funções e tal, aí não havia diluição. Você tem um editor, você tem um repórter, você tem, né, o subeditor, você tem as diferentes funções para fazer funcionar o jornal. Né? E eles demandaram muito, Giovanni, também dessa relação com o público. Né? Fizeram eventos públicos, chamaram, né, para a sua área de apoio personalidades públicas que se identificavam com aquela linha, né, editorial do jornal. Então, de fato, um projeto de jornalismo bastante arrojado, que não dá para caracterizar como de nicho ou de causa fechada, né, mas que nos ensina. Agora, evidentemente, os empresários que a gente entrevistou não creem muito nisso, para eles não tem problema, né? Porque para eles trata-se de encontrar uma fórmula mágica para ganhar dinheiro na internet. Né? Então, essas coisas todas que a gente está falando, da crise com os públicos, da necessidade da repactuação, ainda está longe,
para eles, né? Para o mundo deles, ainda é uma conversa de pesquisadores da universidade que não tem muito senso da realidade pragmática, né? Dos executivos, né? Das grandes empresas. E a gente está dizendo que não, porque nós dependemos desse público, quem consome a notícia, a quem se destina, né, a produção noticiosa dos veículos. Né? Então, portanto, ouvir o que esse público quer, como ele está consumindo, de que maneira ele está consumindo, qual é a crítica que ele tem, qual o seu anseio de participação, como incluir isso no negócio para que o negócio seja, de fato, algo positivo. Mas a ideia-chave, eu acho, dessa organização, só para fechar e passar para o Rogério, é uma organização sem fins de lucro. É isso que a gente precisa perseguir, porque eu acho que isso dá uma nova possibilidade de repactuação da confiança de forma mais duradoura. Giovanni, é curioso, porque a pesquisa que ensejou esse livro, né, a gente batizou de GPS-JOR. Né? O que era isso? Era um acrônimo para governança, produção e sustentabilidade para um jornalismo de novo tipo. A intuição é que, ora, precisávamos ter imaginação para pensar saídas. Tanto o Jacques quanto o Samuel apontam que é necessário criarmos e alimentarmos uma imaginação para pensar o jornalismo enquanto resultado, né, um resultado prático e que interfere na sociedade e que ajuda a reforçar a sociabilidade, a comunicabilidade social, tudo isso é o resultado que pode ser feito tanto por empresas com fins de lucro, quanto por não empresas, cooperativas, coletivos, pessoas autônomas, né? E por aí vai. Fundações. Fundações, né? E veja, a gente começa a ter... O Samuel listou uma série de empreendimentos, eu quero mencionar outros. O empreendimento mais recente que a gente tem aqui no Brasil, sinalizado nessa direção, é o da revista Piauí. Né? A revista Piauí é uma revista, né? Essa é a última edição, é uma revista impressa, né? E que foi criada e era de um banqueiro, né? De uma família de banqueiros. Recentemente, né, ela sofreu uma mudança muito expressiva. Esse banqueiro criou um fundo um fundo irrevogável, inalienável, para que ela possa se autogerir. Né? Criou-se uma instituição, a Fundação, né, o Instituto Artigo 220. O Artigo 220, para quem não sabe, é o artigo da Constituição que se refere à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e por aí vai. Então, a partir dessa mudança, a redação ganha tranquilidade para ter o quê? Já que ela tem autonomia financeira, ela também poderá ter o quê? Autonomia editorial. Isso dá uma liberdade muito grande. Se cria um conselho editorial, né, múltiplo, que reflete a sociedade, e a gente está engatinhando e observando essa experiência, que é uma experiência que foi inspirada no The Guardian, na Inglaterra. The Guardian tem a Trust, que mantém o The Guardian, né, há um tempão, né? O The Guardian é mais do que centenário, mas a Trust não é tanto nesse sentido. Esse é um exemplo. A gente tem outros exemplos no Brasil, tá? E eu quero me referir ao The Intercept Brasil. O Intercept Brasil, que é um capítulo do Intercept americano, que foi criado por um magnata da tecnologia ali, o Pierre Omidyar. Hoje, aqui no Brasil, ele é o maior êxito da América Latina de crowdfunding, né, de financiamento coletivo. Mais de R$300 mil todo mês são captados, né, com uma base grande junto ao público. Isso faz com que esse veículo tenha uma autonomia financeira que pode lhe garantir uma autonomia editorial que vai o quê? Retroalimentar a sua credibilidade. Agora, a pesquisa que a gente fez, né, do GPS-JOR estava em consonância com leituras internacionais. Né? Os meus colegas citaram várias, e eu quero lembrar da Julia Cagé, que é uma economista francesa. Essa é a versão portuguesa do livro dela, né, Salvar os Mídia, em que ela faz uma discussão muito semelhante com a nossa. Né?
da necessidade de se discutir a propriedade da mídia. No ano passado, ela lançou um outro livro, junto com o Pierre Rouet, chamado A Informação é um Bem Público. Só tem em francês, dá para comprar via e-books, tá? E o subtítulo é Refundar a Propriedade da Mídia. Ela avança um pouco mais, falando que, por exemplo, o capítulo final, ela tenta defender a criação lá na França. É um estudo muito autocentrado francês, mas que, claro, pode ser dialogado com outras realidades. Mas ela fala da necessidade de se criar uma lei para assegurar a democratização da mídia. Ela volta a falar de governança, como a gente está falando, de uma governança democrática em diversos níveis. E ela diz que refundar a propriedade da mídia não é uma questão financeira, é uma questão profundamente política. E aí a gente volta a discutir governança social. São pactos, isso é político, isso é do universo da política, a disposição de jornalistas e de gestores de dialogar com públicos ou com grupos interessados da sociedade. A gente olha agora, você olha mais perto que está mais perto. Você olha para o lado e olha para a Inglaterra, qual que é a discussão hoje que o Partido Conservador está colocando um bode na sala? Que é o financiamento da BBC. Os lares britânicos pagam 120 libras todo ano, né? Para o quê? Para manter o serviço da BBC, que é um conglomerado, o maior conglomerado de mídia pública do mundo. Aqui em Portugal, a RTP também é paga na conta de energia, se eu não me engano. Pois é, né? Quer dizer, são formas para você o quê? Você subsidiar esse tipo de serviço, um serviço público, informação, né? Por isso que o livro da Júlia Cagé é muito interessante. A informação é um bem público, né? A informação é um bien public. A discussão hoje que se tem na Inglaterra que na verdade é um achaque, né? O Partido Conservador falou, olha, daqui até 2027 a taxa vai ficar congelada, não vai aumentar, e depois talvez ela deixe de existir. Colocou a faca no pescoço, né, da emissora pública, porque a emissora pública tem autonomia editorial e está sendo crítica ao governo do Boris Johnson. Então, é uma questão política, quando se fala em refundar a propriedade dos mídias, como diz a Júlia Cagé, ou quando nós, do GPSJ, falamos em repactuar, fazer o jornalismo a serviço dos públicos. Achei bem interessante, Rogério. Inclusive, eu sou assinante da Piauí desde que ela virou digital, né? E inclusive, eu participei da live e perguntei diretamente para o José Roberto Toledo sobre isso, né? É muito interessante que eles tenham... Claro, tu tens um milionário, né, que coloca um valor no instituto que só os rendimentos daquele aporte dele paga quase toda a redação, né? Não é uma situação atípica, mas o que me chama a atenção é voltar mesmo para a questão do local, porque realmente nós temos casos, na minha opinião, são bons casos no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. Na Europa, tu tens uma influência do poder público muito maior. Então, o Estado é muito mais presente do que no Brasil e nos Estados Unidos. Então, talvez ainda não tenha tantas iniciativas criativas, vamos dizer assim, porque o Estado dá uma segurança. O governo regional da Madeira, por exemplo, colocou uma verba de subsídio à imprensa local. Não é publicidade, é subsídio à imprensa local. Eles fizeram isso. Santa Catarina tem uma coisa mais ou menos parecida que o governo do Estado está negociando agora com a Adjori, que não vai ser exatamente publicidade também. Mas, ou seja, o caso da Madeira é exatamente, é uma verba dos jornais, para a sustentabilidade, porque eles entendem que a região precisa ter jornais fortes, a região autônoma da Madeira. Então, o governo suíço está discutindo isso no parlamento no momento. Aumento do subsídio para a mídia. O governo suíço. Não é publicidade, né? Reforçando. Não, é subsídio para fortalecer a diversidade e a pluralidade midiática na Suíça. Claro, é a Suíça, mas o Brasil tem condições de fazer alguma coisa, né? A má notícia, Rogério, é que acabou não passando, cara. Foi 55-45. Tudo bem, mas veja, se colocou isso na mesa. Sim, sim. E o pacote era espetacular, né? 120 milhões de francos, né? Para composto de ajuda à distribuição do jornal impresso, apoio à mídia online, apoio às emissoras de rádio e TV locais e regionais, ajuda para a agência de notícia, financiamento a programas de treinamento de jornalismo. Cara, né? A campanha do não acabou levando, né? Acabou levando, deixa eu ver aqui, até o Fabiano Angélico, que postou essa informação aqui no grupo da Abrage, depois
nos falou que, infelizmente, acabou não passando, né? Foi 45% a 55%. Exatamente. É uma margem que não é tão grande, né? Quer dizer, né? Em outras situações pode ser reversível. Não, e o caso que existe isso, aqui em Portugal existe um apoio à imprensa para projetos regionais, a imprensa regional tem acesso a isso, e o caso do Brasil, dos Estados Unidos, Portugal, já deviam estar começando a pensar nisso, não apoio aos mídias já existentes, mas também a novos projetos onde há deserto de notícias. Né? Eu acho que isso já é uma coisa que já devia ser começada a se discutir. O Rogério falou antes sobre a questão do livre-arbítrio de informação bem público. O cidadão, então, ele tem o direito à informação local. E uma boa parte da população brasileira, uma parte pequena de Portugal, dos Estados Unidos, estão sem esse direito. A partir do momento que está no deserto de notícias, a pessoa não está tendo um direito seu, está sendo suprimido, né? Agora, eu volto para a questão não só da cooperativa, mas dessas outras alternativas. Eu coloquei aqui no chat, enquanto a gente está gravando, que tem um caso interessante também no Colorado, onde um jornal foi comprado por uma cooperativa, tem uma participação da Universidade do Colorado Boulder muito importante, e depois eles conseguiram criar uma rede com vários jornais locais muito interessantes, e hoje a rede controla o jornal que é de uma cooperativa, controla uma cooperativa de jornais. Então tem um trabalho bastante interessante, e eu cheguei a isso através de um artigo chamado Escapando do Deserto de Notícias, e eles mostrando que o caminho é o jornalismo sem fins lucrativos. Para regiões onde não há economia girando, por exemplo, não tem como tu pensar um jornal nos moldes comerciais, uma empresa comercial. Que outras coisas vocês perceberam ao longo desses 6 anos de possibilidades, agora falando especificamente do objeto? Como vocês disseram, cada região, cada localidade vai ter talvez as suas especificidades e necessariamente as soluções não vão servir. No caso de Joinville, o que vocês detectaram que poderia ser um caminho a ser pensado? Quando a gente investigou mais a fundo, Giovanni, a questão do financiamento, ou seja, essa foi a parte que eu me ocupei, desculpem, no capítulo que assino com a Lívia Vieira, no livro, a gente partiu da seguinte constatação. A pergunta é, você está satisfeito ou insatisfeito com a qualidade da informação, né, que digamos, oferecida pelas empresas jornalísticas na sua região ou em Joinville, né? E aí 17% dos respondentes disseram eu estou insatisfeito, né? O que equivaleria aí a 67 mil eleitores ou 99 mil habitantes, mais ou menos, né? No cálculo estimado da cidade de Joinville. Bom, para esse público, a gente perguntou, tá, você está insatisfeito, mas topa participar, né? Topa botar a mão no bolso? E aí já desse público, apenas 16,5% disseram que topariam financiar um projeto de jornalismo sem fins de lucro, né? Local que tivesse essa característica local. Então, 16,5 dá entre 11 mil eleitores ou 16 mil cidadãos. Não é pouco, né? Se você tivesse um ticket médio ali de R$20, né, você já teria uma arrecadação para montar uma pequena redação e sair fazendo coisas. Né? Parêntese rápido. Você, Giovanni, que conheceu a pujança do Jornal A Notícia nos seus tempos, né, gloriosos. 120 jornalistas distribuídos em várias sucursais e tal, além da sede em Joinville, uma sucursal que editava um caderno próprio chamado AN Capital, o Rogério trabalhou, né, no jornal. Sabe quantas pessoas tem na redação do Jornal A Notícia hoje em Joinville? Dos 120, quando ela foi vendida para o Grupo RBS? 3. Um colunista, Jefferson Saavedra, 3 jornalistas e um estagiário. No Jornal de Santa Catarina, em 2007, quando eu trabalhei, tinha quase 50 pessoas na redação em Blumenau, e já era um jornal local. Hoje, se eu não me engano, tem 5, 6. Então, o que a gente está observando, vendo os outros grupos de pesquisa que estão trabalhando com temas correlatos, seja o CPCT, né, eu colei aqui para você também, o Centro de Pesquisa, Comunicação e Trabalho da USP, liderado pela nossa colega, companheira Roseli Fígaro, né, que estudam justamente essa questão dos arranjos jornalísticos que estão sendo feitos, né, a tentativa de criar organizações que não necessariamente são empresas, não reproduzem o padrão de relação das empresas, mas buscam resultados, né, sem fim lucrativo, como também eu estou curioso para ver os dados da pesquisa do Atlas da Notícia, com base em 2021, que deve estar saindo por agora, mas o dado anterior, que era com base em 2020,
nos apontava que um dos caminhos, é isso que eu queria destacar aqui antes de passar para o Rogério, era o seguinte, entre 2019 e 2020, né, nesse intervalo, foram criados no Brasil 1.170 novos veículos digitais. Basicamente, quase 100%, né, desses veículos são pequenos arranjos ou sites ou, né, pequenos grupos, né, coletivos de pessoas que saíram da mídia tradicional ou que foram, né, saídas, né, pelas inúmeras reduções de mercado, demissões, etc. e tal, e criaram seus próprios projetos na internet para produção e divulgação de notícias. 1170, né, deu uma reequilibrada, reduziu um pouco os desertos, né, reduziu quase 10% dos desertos, foi a primeira vez que reduziu, e talvez o caminho mais promissor que a gente tem. Né? Eu acho que se a gente conseguir, né, fazer circular esse conhecimento que está sendo produzido pelo CPCT da USP, o trabalho que a gente fez aqui, nós pretendemos retomar e continuar, né, se tivermos um outro tipo de governo no país, né, que não destrua as agências de fomento à pesquisa, como CNPq ou CAPES, né, mas que estimule a pesquisa, que a gente possa ter algum recurso para seguir investigando. Nossa ideia é, nos próximos 10 anos, trabalhar em todas as cidades polo de Santa Catarina, aplicando essa metodologia para conferir se ela, de fato, é consistente, se ela pode ser universal, ou universalizável ou não, né? Eu acho que o caminho vai ser por aí. Esse mapeamento, né, que o Sembra Mídia vem fazendo, né, o grupo de pesquisas focado, né, também em jornalismo nativo digital, né, eles reproduziram agora um resultado que é internacional, né, o último relatório deles aponta isso. Quer dizer, eles partiram de base 125 organizações no Brasil, Argentina, Colômbia e México, mas a pesquisa de 2021 já extrapola para vários outros países, né, inclusive da Ásia e tal, para ver como o jornalismo chamado sem fins de lucro ou independente na internet, ou a partir desse exemplo que você deu, Giovanni, está, né, tentando sobreviver, tentando encontrar um caminho, né, que equilibre a sustentabilidade, né, financeira com esses outros vetores editoriais, circulação, engajamento, relação com o público, né, e a forma de gerenciamento, né, que também é muito importante. Portanto, eu acho que esse é o caminho, né, um caminho que vai ser mais ou menos natural e que vai ocupar cada vez mais espaço de trabalho, inclusive profissional. Sim, só para complementar, eu volto a repetir os meus colegas, a gente precisa imaginar soluções. As crises são tão agudas, mas elas não podem nos cegar, não podem cegar os caminhos, né, que a gente vai ou enxergar ou criar. Eu fico pensando que, em contextos locais, uma chave que precisa ser perseguida, que precisa ser aprofundada, é a chave do senso comunitário. O que é que faz aquela localidade ser distinta das demais e que tipo de laços, né, congregam aquelas pessoas, organizações, aqueles atores todos, né? A gente olha para algumas partes do país, que fora, acho que em Portugal também tem isso, em outros lugares também tem, e a gente enxerga o quê? Instituições de caráter comunitário. Veja, por exemplo, as universidades comunitárias. No sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a gente tem. O que são as universidades comunitárias? Elas surgiram porque aquelas comunidades, aquelas pequenas cidades, né, o empresariado local percebeu que precisava, né, gerar qualificação para a mão de obra, que precisava qualificar sua elite, entre outras coisas, e criou, né, aparatos educacionais sem fins de lucro que promoveram ao longo de décadas, né, o aprimoramento, o aperfeiçoamento educacional daquela localidade. Eu acho que no jornalismo ele pode também fazer um paralelo e aprender com essas experiências em escala menor, mas se o conhecimento é um bem público, é algo a ser perseguido para gerar o quê? Desenvolvimento social e humano, a informação também é um bem público. E, nesse sentido, a gente poderia pensar ou em cooperativas, ou em coletivos, como a gente disse, ou, quem sabe, a gente pudesse contar com estruturas
colegiadas do empresariado, do poder público, da sociedade engajada e bem organizada para prover aquela localidade de informação local. Há outros caminhos também, né? O jornalismo, os jornalistas, os gestores do jornalismo precisam batalhar por novas aberturas de linha de financiamento junto a bancos públicos ou a agências como a FINEP, a financiadora de pesquisas que temos aqui no Brasil, de empreendimentos e por aí vai. Né? É necessário também prospectar dinheiro fora do país, porque não existem organizações multilaterais que estão dispostas a investir em quê? Em diversidade, em pluralidade. Então, né, precisamos, de alguma maneira, capacitar os nossos projetos, as nossas ideias, de tal maneira que elas sejam atraentes para atrair, né, buscar esses recursos. O que pode ser feito também em contextos locais? Ora, a sociedade, os jornalistas bem organizados, as entidades jornalísticas podem iniciar um debate para a reforma da legislação local que define a distribuição de verbas públicas para a publicidade. Entende? Porque, veja, no Brasil e em outras localidades, você tem lei que exige que os atos da administração pública sejam públicos. Então, a verba para propaganda, né? Então, que essa verba seja o quê? Mais bem organizada, mais bem distribuída, mais suficientemente distribuída para com critérios, né? coisas do tipo. Com critérios, né? Com critérios claros, transparentes. O problema hoje é que não tem. Revisáveis, técnicos e por aí vai. Bom, na minha síntese, algo que eu já tinha falado, se eu não me engano, em algum outro episódio do Dialéticas, mas foi comentado, inclusive, hoje no debate sobre a questão daquela velha frase, né? Quem paga a banda escolhe a música. Se uma pessoa só paga a banda, ela vai escolher a música, a banda só vai tocar aquilo que ele gosta. Se 20 mil pessoas pagarem a banda, nós vamos ter 20 mil pessoas optando sobre o que vai tocar. Pelo menos nós vamos ter uma playlist mais diversa. O que eu acho que é importante nessa parte, então, do jornalismo local é as comunidades, as cidades, elas precisam tratar desse assunto. E aí não fala apenas em partido político, mas é o partido político, é a prefeitura, é a Câmara de Vereadores, é a associação empresarial, são os conselhos municipais. Toda a sociedade civil precisa entender o seguinte: é necessário ter um jornalismo local com qualidade. E se as cidades estão perdendo isso, a gente falou durante todo o episódio, várias cidades estão perdendo, muitas já estão, inclusive, no deserto, tem que ser uma preocupação de todo mundo. Tem que deixar de ser uma preocupação apenas de quem está no meio do jornalismo, mas de ser uma preocupação de toda a sociedade. Se um hospital fecha, todo mundo está preocupado. Se uma escola fecha, todo mundo se preocupa. Nós temos que pensar algo não colocando no mesmo padrão de saúde e educação, mas a gente tem que entender o seguinte: uma comunidade, uma cidade das jornalismo local. É uma necessidade e é um direito de cada cidadão. E sobre a questão das referências, eu vou citar um artigo chamado Escaping the News Desert, produzido por profissionais pesquisadores, se eu não me engano agora, da Universidade do Colorado, que fala justamente sobre como o Colorado combateu o deserto de notícias através de projetos de jornalismo sem fins lucrativos, que foi bastante citado aqui durante esse episódio. Como você já sabe, todas as referências estão no nosso site dialéticas.com para conferir. Um aspecto que eu acho que é muito importante que a gente possa cooperar no sentido de avançar nessa investigação é na realização de mais estudos que sigam essa mesma metodologia. Nós fizemos um estudo pioneiro lá no sul de Santa Catarina, mas a gente precisa replicar esse estudo em outros territórios, tanto em cidades menores quanto em cidades maiores, e preferencialmente em outros territórios de outros países, para saber se as nossas descobertas com aquela investigação são comparáveis ou são semelhantes àquelas que são encontradas em outros territórios ou não. A gente confia muito na qualidade do estudo que fez, reconhecemos os
os limites da nossa investigação, e achamos que ela pode prosperar muito a partir da dinâmica de estudos cooperativos e da dinâmica de cooperação interinstitucional, tanto para a realização de estudos comparativos, quanto para que a gente possa ajudar outras equipes, tanto no Brasil quanto no exterior, a fazer os seus próprios estudos. Então, esse estudo que a gente está fazendo é um estudo que tem uma dimensão empírica muito forte, ou seja, ele tem implicações que podem ser desdobradas para inovações no jornalismo que é feito agora, em várias partes do mundo, e no jornalismo local, que eu acho que é o que nos interessa mais nessa discussão, mas o teste das hipóteses que a gente apresenta aqui tem uma dimensão acadêmica que continua, quer dizer, outros investigadores, outros estudiosos devem continuar perseguindo as mesmas respostas que a gente perseguiu com métodos parecidos para a gente poder comparar e ver se as nossas descobertas podem ser, digamos, universalizáveis ou generalizáveis. De todo modo, as intuições que a gente colheu nessa experiência de campo muito grande, que contou com muitos pesquisadores e com muita gente participando numa cidade, elas são fortes o bastante, a gente avalia, para justificar, desde já, experiências empíricas também. Então, se de um lado a gente tem a necessidade ou a constatação da importância de novos estudos comparativos, de outro lado, a gente aponta para a relevância de iniciativas que queiram pôr em prática as observações bastante materiais, bastante pragmáticas que foram suscitadas por essa pesquisa. Então, iniciativas que querem ser inovadoras ou disruptivas ou transformadoras do jornalismo podem partir, a gente avalia, dos resultados que a gente encontrou em Joinville e testar em suas realidades novos padrões de relação entre jornalistas e os diferentes públicos com os quais o jornalismo se relaciona. A gente acha que, a partir dessa dinâmica que envolve, de um lado, investigação, de outro lado, experiência aplicada, às vezes mesmo em cooperação com as universidades que estão investigando o tema, a gente vai poder dar uma colaboração mais robusta no sentido de encontrar soluções duradouras para a crise do jornalismo e, por extensão, para vários problemas políticos que a gente enfrenta em nossas sociedades, inclusive para a crise bastante disseminada nas democracias ocidentais. Bem, em complemento, o jornalismo pode ser um aliado das sociedades, o jornalismo pode auxiliar a resolver, o jornalismo local pode ajudar a resolver problemas locais, ele pode promover diálogos, busca de soluções, empreendimentos e por aí vai, né? Além de também ser um importante provedor da satisfação de um direito, o direito das pessoas à informação, saber o que está se passando na sua localidade. A pesquisa que a gente realizou, claro, ela tem suas muitas limitações, mas ela sinaliza também uma agenda de outras pesquisas que podem ser desenvolvidas e uma agenda de trabalho também para jornalistas e outros grupos. Esse não é um problema apenas de jornalismo. A informação como um bem público, aquilo que ajuda as pessoas a terem, né, a buscarem suas próprias autonomias, as suas autodeterminações, esse é um problema social, um problema de todos nós. Então, há uma agenda de pesquisa, de trabalho, buscarmos soluções, imaginarmos soluções. Em termos de referência, eu quero fazer 2 convites. Convidar para que as pessoas acessem o site do GPSJOR, que é gpsjor.sites.ufsc.br, tem todo o descritivo de como foi feita a pesquisa, e lá em resultados vocês têm acesso aos textos que produzimos e tudo mais. E o segundo convite é que em breve nós vamos disponibilizar esse livro, né, o jornalismo local a serviço dos públicos, em PDF gratuito também no site. Muito em breve, nós estamos apenas acertando aspectos relacionados a uma nova ficha catalográfica e ISBN novo de 2022, mas em breve a gente vai ter isso disponível para chegar mais longe e convidar as pessoas a pensar nessa agenda com mais atenção e com mais imaginação. Giovanni e ouvintes do Dialéticas, foi um prazer, né, poder trocar essas ideias, compartilhar o resultado do nosso trabalho. E eu queria, nesse final aqui, firmar essa convicção, né, um pouco nessa linha que meus colegas também
já falaram, da importância, da relevância que o jornalismo continua tendo para a sobrevivência da democracia, né? Um jornalismo que assuma posições, assuma causas, né? Que supere essa legenda da objetividade, reconhecendo, né, que a objetividade, tanto quanto a subjetividade, existem, né? E que os vieses precisam ser, né, naturalmente ponderados e trabalhados para que não se imponha a ideologia no lugar do conhecimento. Se entendemos o jornalismo como uma forma social de conhecimento, portanto, da sociedade, o interesse deveria ser, né, da sociedade como expressão pública, do poder público, a preservação do jornalismo como tal, né, o conhecemos, né? E, naturalmente, nessa perspectiva do jornalismo local, regional, não consigo enxergar a superação dessa problemática causada, por exemplo, pela indústria das fake news e a ação pernótica de redes sociais e plataformas que acabam faturando com a desinformação, com a fraude, com a manipulação, faturando trilhões de dólares por ano, né? Se não for a partir de um investimento robusto, significativo, em mídias locais, em mídias que cubram a realidade do cidadão a partir, né, do seu local de moradia, do seu local de trabalho. O pesquisador Pascoal Serrano, espanhol, dizia que, em princípio, né, num texto chamado Democracia e Liberdade de Imprensa, em princípio, a liberdade de imprensa deveria consistir em garantias para que os cidadãos se organizassem com o intuito de criar meios de comunicação cujos conteúdos não fossem controlados nem censurados pelos poderes do Estado ou pelo poder econômico. A minha dica no final é o seguinte: a novidade que temos, eu vou deixar aqui no chat para o Giovanni depois editar, uma publicação que saiu na Latam Journalism Review, né, do Knight Center, um texto assinado pelo jornalista Júlio Bianco, que traz como novidade a Newstech franco-brasileira Headline, que entra no ar ainda esse ano, com investimentos totais na casa de 700 mil euros, 4,1 milhões de reais, né, e com a pretensão de ser uma plataforma, né, de remuneração para jornalistas e organizações independentes, né? Nem Google, nem Facebook, nem uma outra Big Tech tem essa perspectiva. O Headline, que é liderado ali por um grupo de jornalistas que já transitou pela mídia tradicional, né, como Andrei Neto, ex-correspondente do Estadão de São Paulo em Paris, ou Débora Berlink, né, da TV Globo, ou Felipe Paiva, um jornalista independente do Mídia Ninja, né? Então, eles são, digamos, essa novidade para o cenário. Vou colocar aqui e vou também, complementando, o Rogério já deu o nosso site ali da pesquisa, mas eu queria também sugerir como leitura, como acesso, sobretudo às pessoas que estão interessadas em criar, né, seu próprio arranjo jornalístico independente, alternativo, uma organização para produzir profissionalmente o jornalismo, que acessem um trabalho do Centro de Pesquisa e Comunicação do Trabalho, CPCT, da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. O título do e-book é Arranjos Jornalísticos Alternativos Independentes no Brasil, Organização, Sustentação e Rotinas Produtivas, e as organizadoras são as colegas pesquisadoras Roseli Fígaro e Cláudia Nonato, né? Eu também deixo aqui, peço depois que o Giovanni possa compartilhar com vocês, né, o link desse e-book. Agradeço mais uma vez e deixo meu abraço carinhoso. Bom, como eu já tinha dito antes, todos os links, as dicas que foram faladas ao longo do programa vão estar no nosso site, dialéticas.com. E se você chegou agora, dá uma acessada no nosso site, tem todos os nossos conteúdos dos 2 primeiros anos e também a série que a gente fez sobre podcast em Portugal, que está bem interessante. Rogério, Samuel, muito obrigado pela participação, obrigado mesmo por ter participado do programa. E a gente continua falando sobre jornalismo a partir da próxima semana. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Esse podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com, o nosso e-mail podcast@dialéticas.com. Estamos também nas redes sociais, @Dialéticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é @Dialéticas Podcast.
Até a próxima semana, quando vamos continuar com a nossa série sobre o futuro do jornalismo local.